Muito bom dia, bem-vindos ao Santuário de Santo Ambrósio, situado no Planalto de Redondelo, na freguesia de Val da Porca, no concelho de Macedo Cavaleiros. A partir deste momento vamos transmitir a Eucaristia, presidida pelo Bispo da Diocese Bragança Miranda, Dom Nuno Almeida, e pelo Sr. Padre Carlos Fonseca. Esta Eucaristia é acompanhada pelo grupo infantil Amigos, em direto do Santuário de Santo Ambrósio, nesta manhã, início de tarde de domingo, vamos assistir à Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estimado Sr. Padre Fonseca, parco e pastor, a quem saúdo neste dia feliz, nesta festa tão bela de Santo Ambrósio, ao celebrarmos o Dia do Senhor, a todos saúdo em nome de Cristo, sob o olhar também de Maria, nossa Mãe e Mãe da Igreja, e convidados por o Santo Ambrósio, grande santo da Igreja, que nos legou, continua a brilhar à nossa frente, com o testemunho da sua santidade. Santo Ambrósio deixou-nos gestos heroicos de caridade e palavras inspiradas de ouro, inspiradas pelo Evangelho. Que o seu testemunho nos ajude a crescer no amor a Cristo e no amor aos irmãos. Quero saudar todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Onda Livre, também pelas redes sociais, muito em especial os nossos queridos idosos, que sei que nesta hora, em vários lares, estão em comunhão connosco. Nós estamos em comunhão convosco também e rezamos por vós, pedindo a intercessão de Santo Ambrósio para todas as vossas necessidades. A quem nos está a acompanhar mais longe ou mais perto, todos se sintam envolvidos na alegria e na esperança do Evangelho. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cristo
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor a Shebna, administrador do palácio. Vou expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto. E nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias. Hei de revesti-lo com a tua túnica, hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos seus ombros a chave da casa de Davi. Há de abrir sem que ninguém possa fechar. Há de fechar sem que ninguém possa abrir. Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Palavra do Senhor.
a fortaleza da minha alma. Vossa misericórdia não nos abandoneis, Senhor. O Senhor é excelso e olha para o humilde. Ao soberbo conhece-o de longe. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Por vossa misericórdia, não nos abandoneis, Senhor. Não nos abandoneis, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus, como são insondáveis os seus desígnios e incompreensíveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que tenha de receber retribuição? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe:
Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Estimado Padre Fonseca, queridos irmãos, queridas irmãs, devotos de Santo Ambrósio, saúdo todos aqueles que estão, se calhar, a terminar as suas férias merecidas, que regressaram à sua terra natal depois de um ano de muito trabalho, de muito empenho. Que todos se sintam bem, felizes, em família, também neste dia e nesta hora. O mês de agosto é um mês tão especial na nossa diocese, neste reino maravilhoso de Trás-os-Montes. Há vida, há cor, há muita gente. Depois, de repente, parte de novo para os seus lugares de trabalho. É o mês de todas as viagens, de todos os encontros, de tantas festas e romarias. Um mês em que recuperamos de alguma maneira o ânimo e a esperança. Então, a meio do mês de agosto, há lugar para pararmos um bocadinho, para fazermos silêncio interior e exterior e para ouvirmos também nós estas perguntas que o Senhor fez no meio de uma jornada, no meio de uma caminhada, de uma peregrinação aos seus discípulos. Nós estamos habituados a ser muito perguntadores. Por tudo e por nada começamos a questionar, a perguntar, a questionar a Deus, aos familiares, à vida, a tantas coisas começamos a perguntar e a questionar. Faz-nos bem, de vez em quando, deixarmos-nos perguntar. Deixar que a vida também nos interrogue, a nossa vida, os acontecimentos e, sobretudo, Jesus Cristo. E há aqui duas perguntas hoje tão importantes. Ele perguntou aos discípulos: o que é que dizem por aí sobre mim? Que opiniões circulam por aí? Uma espécie de sondagem, como hoje acontece com tanta frequência. E os discípulos responderam prontamente. Uns dizem que és Elias, outros que és um grande profeta, muitas opiniões. Mas o Senhor fez depois uma pergunta muito mais importante, muito mais difícil de responder. E vós, quem dizeis que eu sou? O Senhor perguntou aos seus discípulos: o que é que eu sou para ti? Para cada um de vós? Que represento para cada um de vós? Que lugar tenho eu nos vossos pensamentos, no vosso coração, nas vossas decisões? Esta pergunta permanece pelos séculos e ecoou hoje de novo aos nossos ouvidos e chegou de novo ao nosso coração. O Senhor, a quem Santo Ambrósio deu a sua vida, dedicou a sua vida,
pergunta-te a ti hoje, irmão, irmã, e a mim, o que é que eu sou para ti? Que relação tens comigo? Estou presente nas tuas decisões? O meu Evangelho conta quando tens que tomar decisões, quando tens que perdoar, quando tens que ver qual o caminho, até vocacional. O meu Evangelho está presente? Ou, e é este o grande perigo que todos corremos, vivemos igual a todos os outros. O Papa Francisco tinha uma expressão muito forte: tornamo-nos mundanos. Se não respondemos a esta pergunta, se não prestamos atenção aos valores do Evangelho, se não pomos em prática cada uma das palavras de Cristo, sem darmos conta, a pouco e pouco tornamos-nos mundanos, iguais a todos os outros, e começamos a agir, a decidir segundo os critérios do mundo e não os critérios do Evangelho, que nos elevam a vida, que nos tornam mais família, que fazem de nós uma Igreja de Cristo. Então, quem dizem os homens que eu sou, que é o Filho do Homem, mas sobretudo responder a esta pergunta: quem sou eu para vós? Deixarmos-nos interrogar. Santo Ambrósio tinha uma vida boa, estável, era de uma família nobre, distinta, de uma distinta família romana, tinha tudo aquilo que humanamente se pode querer ter. Mas também ele se cruzou, o olhar de Cristo cruzou-se com o seu olhar. O coração de Cristo tocou o seu coração. O Evangelho de Cristo entrou nos pensamentos de Ambrósio. E como adulto, ele próprio pediu para ser batizado e se tornar discípulo de Cristo. E foi um caminho acelerado, porque Ambrósio foi batizado, logo de seguida foi ordenado sacerdote e o povo de Milão aclamou como bispo. Era assim naquela altura. Os tempos mudaram. Tal era reconhecido a sua sabedoria, a sua bondade, a sua atenção para com os mais pobres, o seu pôr à disposição de todos e do bem comum, as riquezas que ele tinha, riquezas familiares, e que não as guardou nas suas arcas, nas suas contas bancárias, mas a sua preocupação era tornar aquelas riquezas acessíveis, sobretudo aos mais frágeis, aos mais vulneráveis e aos mais pobres. E por isso o povo reconheceu imediatamente como aquele que deveria ser bispo. Ele tentou fugir, tentou dizer que não, mas não foi possível dizer não a esta avalanche e sobretudo à vontade de Deus, que através do clamor e do grito do povo pedia a Ambrósio para ser pastor de Milão. Tudo isto no ano 374, há tantos séculos, e o testemunho e a santidade de Santo Ambrósio continuam diante de nós. Por isso hoje, nesta celebração, podemos pedir a sua intercessão, confiar-lhe, abrir-lhe o coração, pedir-lhe que junto de Deus nos acompanhe, nos ajude, nos dê esperança e coragem para recomeçarmos sempre. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou as suas riquezas materiais e, sobretudo, as suas riquezas espirituais com o povo, com o seu povo. Jejuava sempre, foi pai carinhoso, foi grande orador, ao ponto de ter um papel fundamental na conversão de tantas pessoas, entre elas o grande Santo Agostinho, que ao ouvir Santo Ambrósio, também ele se converteu à fé cristã
e também ele foi ordenado padre e grande bispo da Igreja e da história da humanidade, porque Santo Agostinho é património da humanidade. E quem ainda não leu as Confissões de Santo Agostinho, é muito importante que nestas férias ou quando puder, leia as Confissões de Santo Agostinho. Santo Ambrósio foi incansável na oração, construiu basílicas, compôs hinos que mudaram até a maneira de rezar, deixou muitos escritos e morreu com 60 anos. Tal foi a sua entrega, tal foi a sua generosidade. E despediu-se com estas palavras: não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar a viver, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom, que nos recebe no seu reino. Então, que Santo Ambrósio continue hoje a interceder por nós e nos dê também a nós um grande amor a Cristo, um grande amor à Palavra de Deus, um grande amor à oração, à Eucaristia em cada domingo. Muita gente, desculpai se digo isto aqui, não leveis a mal, mas muitas pessoas, depois da pandemia, não regressaram à missa ao domingo. A pandemia já lá vai. Não é o Senhor que precisa de nós, precisa do nosso amor. Nós é que precisamos do Senhor. É muito perigoso desligarmos-nos da comunidade. É muito perigoso fecharmos-nos em nós mesmos, no nosso condomínio, no nosso comodismo. Desculparmos-nos facilmente e deixamos de praticar a cada domingo ou ao sábado à tarde a Eucaristia, tão importante como alimento de vida para este mundo e alimento de vida eterna. Que Santo Ambrósio reacenda em nós o fogo do amor a Cristo, a luz da fé. Também nós saibamos responder como Pedro: tu és o Messias, tu és aquele que guia a nossa vida, que orienta a nossa vida. Irmãos e irmãs, não quero cansar-vos mais, mas pedir a todos que levemos connosco esta pergunta de Jesus: quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti? Quem é Jesus para mim? Quando descanso, quando trabalho, quando rezo, quando me distraio, quando sofro e enfrento as tempestades da vida, quando amo, que lugar ocupa Ele na minha casa, na minha família, nas minhas escolhas, no meu programa de férias, no domingo, no fim de semana, na minha relação com a Igreja? Talvez a resposta se vá escrevendo pouco a pouco, na fidelidade de cada dia, na leitura atenta dos sinais, na participação assídua de cada Eucaristia. Se vivermos esta pergunta, ela há de levar-nos ao coração da resposta. E então chegaremos a dizer, não só com os lábios, mas a professar com a própria vida: Senhor Jesus, tu és o Filho de Deus vivo. Em ti quero confiar, contigo quero caminhar, na tua Igreja quero servir. De ti, por ti e para ti são todas as coisas. Glória a ti para sempre. Amém. Santo Ambrósio, rogai por nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Santo e Misterioso, que revelou a Pedro que Jesus era o Messias e nos chama a todos a ser santos, dizendo com toda a confiança: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pela Santa Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro, para que permaneça firme na fé e seja testemunha do amor constante de Cristo. Oremos, irmãos. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros, para que o Senhor lhes inspire projetos de paz e eles edifiquem uma sociedade mais justa, oremos, irmãos. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos, para que sejam respeitada a sua dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho. Oremos, irmãos. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos, para que encontrem em cada homem um amigo e creiam que Jesus está perto dos que nele confiam, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que sejamos pedras vivas da Igreja e discípulos verdadeiros de Jesus. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Senhor Pai Santo, que fundastes a Igreja do vosso Filho, sobre a rocha firme de Pedro e dos apóstolos, e nos chamastes a entrar como pedras vivas na sua construção, dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Deus fiel, Pai de misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque nos destes o vosso Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Redentor. Ele foi sempre misericordioso para com os pobres e humildes, os doentes e os pecadores. Aproximou-se dos oprimidos e dos aflitos. Com a sua ação e a sua palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e olhais com solicitude por todos os seus filhos. Por isso, com os anjos e todos os santos, vos louvamos, bendizemos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E como outrora aos discípulos de Imaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, bendisse-vos, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-vos graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, pela sua paixão e morte na cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificastes, sentando à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho, como nos foi entregue, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Nuno e todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo por vós resgatado. Abri os olhos do nosso coração às necessidades e sofrimentos dos irmãos. Inspirai as nossas palavras e obras para confortarmos os que andam cansados e oprimidos. Ensinai-nos a servi-los no coração sincero, segundo o exemplo e o mandamento de Cristo. Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que em todos os homens se renove a esperança do mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na redenção. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na vossa morada eterna, onde viveremos sempre convosco, e com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e os mártires, Santo Ambrósio, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos. Por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de verdade filhos amados e irmãos, rezamos com alegria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas sim à fé do vosso povo, da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Em direto do Santuário de Santo Ambrósio para todos aqueles que estão a acompanhar esta Eucaristia. Um abraço de toda a equipa da Rádio Onda Livre, principalmente para todos aqueles que nos acompanham nos lares, para os nossos imigrantes, para todos, com votos também de um bom domingo, uma saudação aqui do Santuário de Santo Ambrósio, que reúne aqui nesta Eucaristia milhares de fiéis. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e eu serei. A comunhão está a ser servida neste momento aos milhares de fiéis que se encontram aqui no Santuário de Santo Ambrósio. Que o pão de Cristo entre nas vossas casas para saciar o corpo e a alma de todos aqueles que estão a acompanhar esta Eucaristia. Lembramos que esta missa em honra de Santo Ambrósio no santuário, no mesmo, está a ser presidida pelo Bispo da Diocese de Bragança, Miranda, Dom Nuno Almeida, e acompanhada pelo Grupo Infantil de Macedo Cavaleiros, Amigos. Este pão e este vinho.
Pastor
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nuno Almeida, pela presença nesta Eucaristia em honra de Santo Ambrósio e pelo ministério episcopal. Agradeço a todos a vossa presença e a vossa participação nesta Eucaristia em honra de Santo Ambrósio. Cultuamos Santo Ambrósio na relação com a teologia, com a cristologia e com a eclesiologia. Santo Ambrósio foi insigne cultor da vida, da verdade e da paz. E unimos-nos ao atual Papa Leão XIV, quando sistematicamente faz o apelo à unidade em Cristo Jesus. Sempre que supomos a humanidade de Cristo e a sua missão transcendente, referenciamo-nos à antropologia e à teologia para que nesta perspectiva a pessoa realize um processo de humanização e de santificação. Aqui se decide a orientação da pessoa e da sua transcendência. Sempre que cultivamos a fidelidade em Cristo Jesus, o Senhor possibilita-nos uma história de transcendência. Antes ainda da procissão, de peregrinarmos em companhia do Senhor, em companhia de Santo Ambrósio, nosso padroeiro, vamos benzer os objetos religiosos, que assim podeis levar também convosco, que possam ser sinal desta presença amorosa de Deus e da sua providência. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Assisti benignamente os vossos filhos e filhas, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade,
se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, preparamo-nos para a procissão. Antes ainda de peregrinarmos, permitam-me só 2 palavras de alegria e de parabéns, ou 2 motivos de parabéns. O primeiro, pela beleza desta Eucaristia, pela beleza do canto, pela participação e, muito em especial, pelo silêncio, sobretudo no momento da consagração. Dou-vos os parabéns. Este silêncio para mim também foi um testemunho de fé, de que acreditamos que o Senhor está realmente presente e caminha connosco. Por isso, parabéns a todos os que prepararam e participaram. Depois, a segunda razão para dar os parabéns é por este santuário maravilhoso. Cada ano que eu venho, vejo-o mais belo, mais zelado. É um santuário que vale a pena vir ao longo do ano, como família. Há aqui condições para uma família conviver e passar aqui uma tarde ou uma manhã ao longo do ano. Por isso, muitos parabéns ao Padre Fonseca e a quem colabora. Imagino eu, também a Câmara, a Junta, a Comissão Fabriqueira, os mordomos, tanta gente, os benfeitores, todos aqueles que deixam também as suas promessas e que assim são benfeitores deste santuário que de ano para ano fica ainda mais belo e mais acolhedor. Por isso, os meus parabéns. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Caminhemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Após esta transmissão da missa, o andor de Santo Ambrósio vai percorrer o santuário
em procissão, acompanhada pela banda filarmónica 25 de Março de Lamas. Pela nossa parte, concluímos a nossa transmissão em direto do Santuário de Santo Ambrósio. Em nome de toda a equipa da Rádio Onda Livre, desejamos a todos um santo domingo.